um monte de gente que a gente respeita profundamente, assim, então é uma honra poder participar. Também fico feliz que vocês vão sortear o spillover e sortudo daquela que ganhar, porque grande parte do meu papo aqui, a pessoa vai ler com histórias muito mais legais e interessantes. Aquele livro é muito bom, aliás, os livros do Dave Quammen são sempre muito bons. Danilo, eu vou ter que trocar para a página onde estão os meus slides e vou ficar meio em voo cego, então me avisa se o slide não estiver passando, alguma coisa assim, por favor, tá? Tudo bem. Aqui passa, né? Então, bom, então a minha proposta hoje, né, era apresentar para vocês um pouquinho, né, essa iniciativa, o INCT One, o INCT em Vigilância Genômica de Vírus e Saúde Única, e aí eu acabei até por uma conversa, né, que estava tendo com o Danilo nesses dias, eu dividi um pouco a minha fala, incluí um pouco no início um papo sobre saúde única, vou tentar ser minimamente original na minha conversa sobre saúde única, né, porque a gente assiste as palestras, por vezes, acaba vendo apenas a definição, não vai muito mais adiante, vou trazer para vocês algumas coisas do racional que a gente pensa a respeito de saúde única, né, das minhas concepções e concepções que a gente vai buscando na literatura a respeito do tema e o que isso tem a ver com virologia, efetivamente. Depois eu vou comentar com você sobre a estrutura, sobre a ideia, as origens do nosso INCT, e na sequência eu vou mostrar para vocês uma coleção de resultados recentes, né, colhidos, principalmente daí do grupo local aqui, que eu coordeno, mas algumas coisas também da nossa rede. Bom, sobre saúde única, o conceito não é nada novo, né? Na verdade, o conceito é um pouco irmão ou paralelo à questão de saúde comparada, mas eu diria que, e apesar da gente localizar a saúde única algumas décadas mais tarde, como eu vou comentar a origem conceitual, eu diria que mais gente fez saúde única ao longo do tempo, e um caso específico muito relevante para mim, sempre me vem à mente, é o trabalho do Jenner, né? Que o Jenner não só ele era capaz, ou foi capaz de perceber ou de ouvir de histórias e comprovar localmente a relação entre possíveis vírus que circulavam ou que poderiam ser passados de uma espécie a outra com efeito deletério ou não, ou até com efeito vacinal, né, que tem muito a ver com a base da ideia de uma educação em saúde, uma prática em saúde que observe a saúde humana e a saúde animal, claro que depois incluindo o ambiente, no mesmo bojo, no mesmo cesto, né? Então o Jenner tinha isso com ele, e a gente conhece, por óbvio, os trabalhos dele em relação a um pox animal, né? Não necessariamente de bovinos, como a gente sabe, mas o vírus que circulava naquelas vacas naquela região e a possibilidade de imunizar contra pox humano. Então, a gente conhece esses trabalhos e esquece que o Jenner era um bom observador também de outras doenças, inclusive doenças exclusivas de animais, né? Como é o caso desse paper aqui, sobre sinomose que ele tem, da mesma época que ele descreve os achados dele em smallpox, né, e ele observou, para vocês terem uma ideia da genialidade do cara, só fazendo um parênteses, ele observou que sinomose poderia ser transmitida pelo ar, descreveu os principais efeitos, né, do ponto de vista da patogenia da doença em cães, e inclusive teorizou que aquele agente etiológico, que ele não tinha ideia de qual era capaz de causar muitas infecções assintomáticas com transmissão, né? Então, vários conceitos que depois a gente foi percebendo ao longo do tempo. Mas a primeira vez que alguém fala de fato em saúde única vem desse anatomista famoso aqui, né, o Rudolf Virchow, né, professor de medicina, mas que também tem contribuições importantíssimas no campo do enfrentamento a doenças transmitidas pela água, e que, por uma série de experiências de vida, dizia que além da gente precisar aprender mais, nós veterinários, médicos, biomédicos, enfim, todo mundo, os farmacêuticos, profissionais de saúde, deveríamos entender mais
de patologia comparada e de anatomia comparada, mas ele também, em virtude do que ele trabalhava esporadicamente no campo da microbiologia, falava nisso, né, na necessidade da gente entender melhor, especialmente doenças infecciosas, que poderiam ter origem em animais ou mesmo voltar, né, ou ser transmitidas de humanos para animais. Existem alguns textos muito interessantes, muito relevantes sobre isso e a vida do Virchow, né, a respeito de como ele desenvolveu a ideia de saúde única. Outros dois caras importantes em saúde única, né, o próprio Pasteur, Robert Koch, né, que também, de certo modo, dedicaram uma boa parte do trabalho deles justamente ao campo das zoonoses e antropozoonoses, né? Então, trabalhos com raiva, carbúnculo, outras doenças, né, brucela, etc. Então, vendo a necessidade de entender esse campo de doenças que circulam, especialmente agentes infecciosos que circulam entre humanos e animais. E utilizando, por ora, animais como modelo, por ora entendendo como eles podem ser uma fonte de infecção e que determinantes também a gente pode ter da disseminação, do aumento da atividade desses patógenos em animais, e a partir daí a gente ter a circulação de determinados micro-organismos em seres humanos. E aqui aqueles dados que usualmente todos nós repetimos, né, de que por volta de 60% das doenças infecciosas em humanos são de origem zoonótica, que por volta de 75% ou talvez mais das doenças emergentes têm uma origem zoonótica, não é? E que, na verdade, a gente também tem nesse campo aí boa parte de agentes que podem, inclusive, ser utilizados como armas para bioterrorismo, enfim, e outras externalidades à necessidade da gente ter um adequado monitoramento das doenças em animais, no ambiente e nas populações humanas, para ter um controle, né, uma preservação também, eu vou comentar um pouco sobre isso, do próprio bem-estar animal e das espécies de vida livre. Então se fala muito, né, em muitos locais a gente vai encontrar essa figura ou figuras similares à história, né, do conceito de saúde única ou de um guarda-chuva que comporia o processo de saúde única. Então a ideia não é tão original assim, e ela se repete em muitos locais. Eu, particularmente, gosto muito dessas figuras onde o conceito de saúde única também está representado por engrenagens ou fragmentos do ambiente, da vida animal, da vida humana, que se interrelacionam, porque, na verdade, do ponto de vista de tentar intervir nesses processos, seja do monitoramento até o desenvolvimento de soluções para evitar ou mitigar o efeito de emergências, a gente tem que ter essa visão de sistema mesmo, né? Essa visão de inter-relações entre um quadrante da natureza e outro. Como dizia esse filósofo alemão, advogado alemão, né, o Niklas Luhmann, que dizia que diz algo muito que está no tal, né, dos indianos, dos tibetanos, está em muitos outros elementos, né, da mitologia grega, indiana, enfim, que é a questão de que as coisas se interrelacionam. Isso já foi dito milhões de vezes, mas o Niklas, de certo modo, ele pare uma teoria que condensa isso tudo e que diz que os sistemas não conseguem ser completamente fechados e que cada ação humana, cada sistema no planeta acaba tendo uma relação de interface com outras questões externas, e isso é uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, que traz mais pessimismo para quem trabalha com saúde única, porque na medida em que a gente sabe que está tudo interrelacionado, se há uma interrelação entre conservação ambiental, emergência de doenças
emergência de doenças e efeitos sociais, não é, políticos, enfim, do outro lado também acontece. Quer dizer, existe um modelo de exploração econômica do planeta, dos recursos naturais, existem externalidades de ordem política, conjuntural, de gestão do ambiente social, que acabam também introduzindo os fatores necessários para que ocorram as quebras de resiliência do planeta, que levam a que a gente tenha, por exemplo, a emergência de doenças como SARS-CoV-2, a reemergência constante de monkeypox e tantas outras. Ou seja, de certo modo, eu fico um pouco chateado, porque a gente pode até realizar o nosso trabalho no sentido de fazer monitoramento, desenvolver metodologias para entender a emergência de patógenos, mas nós está fora da nossa alçada, por mais que a gente lute, se levante, está fora da nossa alçada eliminar os fatores que estão determinando que isso aconteça no século XXI, né? Então, a gente tem cada vez mais, né, a comunidade científica discute cada vez mais sobre o que são esses fatores que determinam a emergência, né, de patógenos. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que os patógenos não emergem apenas de um ente etéreo, que é a população, né, ou as comunidades de espécies animais para o homem, não, pelo contrário, existem redes, existem teias de possibilidade de transmissão e que acabam aproximando ou não esses patógenos emergentes para a espécie humana, ou mesmo no caminho, mesmo sem chegar à espécie humana, já começam a causar determinados níveis de prejuízo. Um bom exemplo é o que a gente está vendo agora com o H5N1, né? Circulou violentamente em espécies aviárias, se adapta nos Estados Unidos a circular de forma bastante importante, por exemplo, em bovinos. Isso leva a efeitos, né, de fornecimento de alimento locais, aí vem a necessidade, por vezes, né, de parar com determinada fonte de proteína para a população, aí se estabelece uma importação ou uma substituição, enfim, isso também tem, às vezes não tem um efeito de saúde direto ou imediato, mas vai ter um efeito econômico e estamos vendo um efeito político também associado. O que nós temos feito como espécie, né, e o trabalho tem sido muito bem feito para gerar que, particularmente nos últimos 30 anos, a gente tenha tido disrupções tão violentas do sistema natural que permitam que tantos vírus novos, agentes novos, estejam chegando à espécie humana, né? Bom, um dos primeiros efeitos é de longo prazo. Desde que nós chegamos, né, os europeus chegam à América e destroem particularmente as populações nativas locais humanas por volta de 500 anos atrás, um dos fenômenos que se faz é o maior transbordo de espécies de um continente para o outro, seja do velho mundo para as Américas, seja vice-versa, que foi observado em toda a história da domesticação de animais, por exemplo. Nesse período de 500 anos, a gente mais transportou, domesticou ou extinguiu espécies do que em todo o período anterior de convívio dos humanos com os outros animais. Então, vejam, tem uma origem de longo prazo também no que nós estamos vivendo nesse século XXI. Outra questão de mais curto prazo tem a ver com a própria situação de uma espécie que é campeã de permanência no planeta e campeã de número no planeta, uma espécie extremamente complexa, custosa do ponto de vista da economia, do meio ambiente, que são os humanos. Então, na medida em que a gente povoa e precisa utilizar áreas para produção de alimento ou para habitação, nem sempre da maneira mais esperta ou da maneira mais adequada, ambientalmente responsável e sustentável, como nós temos feito, especialmente após a Revolução Industrial, o que acontece é que a gente vai formar no mundo hotspots onde eu tenha esse convênio, essa convergência entre alto impacto ambiental
e alta biodiversidade. E aí, nesse mapinha, desse artigo famoso aí para a área de parasitologia, mas que serve muito bem também para a gente pensar a possibilidade de novas zoonoses em seres humanos, a gente tem aí todas as áreas em roxo no planeta, são as áreas onde a gente imagina a possibilidade de algum grande evento em termos de spillover, né, de transbordo de patógeno zoonótico novo, emergente para a espécie humana. E é claro que o Brasil está nesse contexto, né, o Brasil junto com Colômbia, Equador, são países que dividem não só a floresta amazônica, mas a gente tem outros biomas extremamente relevantes nesse contexto e que guardam uma biodiversidade enorme com seus viromas e esses vírus vendo, né, toda a disrupção ecológica que está ocorrendo, né, vendo entre aspas, mas vão acabar tendo, né, em algum momento acabam encontrando outros hospedeiros, ou diretamente a gente, ou algum vetor, ou algum hospedeiro intermediário, um hospedeiro que vá fazer parte da história evolutiva desses agentes. E não somos só nós, né? A América Central, a região principalmente do leste europeu, a região do sudeste asiático, do noroeste, do nordeste da Índia, do noroeste da China, a África subsaariana toda, que é uma região, por exemplo, para a gente pensar, né, naquelas externalidades onde entra a questão de efeitos políticos e sociais que acabam levando à emergência de doenças. Não é de graça que a gente tem os surtos de monkeypox que tem ocorrido, né, de maneira mais acelerada no Congo, por exemplo, e na Nigéria, ou a emergência, reemergência de sarampo e de ebola, né, nesses países ao longo dos últimos anos, né. Imaginem vocês, tem áreas inteiras do Congo que são controladas por milícias, né. Deve ser horrível morar num país controlado ou governado por milícias, mas vejam o que acontece, né. E aí os caras não deixam nem as pessoas se vacinarem, as equipes de saúde entrarem dentro desses locais, né. Então é isso que leva também, facilita esse processo, né, de perdas que conduz à emergência de patógenos. Outra questão que nós temos, que é muito importante, é o deslocamento das zonas não só mais quentes, né, mas também de alterações no regime hídrico, no ciclo hídrico, que vão atingindo diferentes regiões no planeta, como é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, e vão gerando uma série de situações novas, expansão principalmente de vetores, mas também as alterações, principalmente, né, do regime de água, de chuvas, também favorece a circulação de novos patógenos em regiões antes inalcançáveis, como é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, né, com os surtos repetidos e já de proporções bastante importantes de dengue. Outra questão que todo mundo conhece, né, tá careca de saber, é que nós temos hoje uma circulação de passageiros, né, ou de pessoas que viajam em viagens transcontinentais, globais, inédita na história, né? Nós saímos lá dos anos 50 com menos de 100 milhões ou de 200 milhões de pessoas voando pelo mundo ano, com agora a gente tem, esse gráfico aqui vai até a década de 2000, mas para que as pessoas tenham ideia, ali por volta de logo antes da pandemia de Covid-19, os voos estavam em torno de 3,5 bilhões de pessoas, né? Então, mais 1 bilhão de pessoas em relação a esse gráfico. Passou a pandemia de Covid-19 e esse número está sendo suplantado agora. Então, com esse número de viagens, é impossível que um patógeno que comece a se transmitir na Ásia na semana passada já não tenha chegado aqui. Só que a nossa cabeça ainda está muito no século XX, né, onde a gente era capaz de desenvolver as ferramentas, muitas das ferramentas atuais, para detectar patógenos, mas a gente basicamente só reage quando o sistema já está respondendo à introdução daquela doença, já está respondendo à introdução daquele vírus, daquele micro-organismo. E, na verdade, sai muito mais barato se a gente começar a detectar antes, né, nos animais, no ambiente, enfim, e que a gente crie tecnologias para evitar essas emergências também, ou pelo menos mitigar, antecipar, informar, né, as autoridades também dessas possibilidades.
Como eu falei, no Brasil a gente tem um ambiente lamentavelmente propício para esse tipo de emergência, não é? Toda a questão da degradação do arco amazônico ocorrido desde 2016 em ritmo acelerado favorece, não é, uma série de questões de emergência e reemergência de doenças, além, como eu falei, dos próprios impactos a outros biomas que nós temos. Então, essa visão sistêmica, essa visão de entender que desordem de ocupação, de uso do solo, seja local, seja no nível global, tem a ver com o nosso trabalho, também é importante para justificar e chamar a atenção e permitir que a gente vá adiante e entenda aonde e como agir. Então, o Brasil, como eu falei, tem uma fauna mega biodiversa, né? Nós temos a questão de ter diferentes biomas, muito diferentes entre eles, com fauna diferente, com provavelmente comunidades, consórcios microbianos muito diferentes, com viromas muito diferentes, e nós temos alguns problemas que são nacionais, né? Então, a questão da mineração, da intensa atividade mineradora, especialmente na região norte do país, muitas vezes de maneira clandestina, com grande impacto ambiental, a questão de uma expansão de fronteira agrícola pouco inteligente, não é? Em vez de se investir em produtividade, se investe em área, não é? E uma urbanização cruel, desigual, desordenada, tudo isso leva a que a gente possa e tenha problemas em relação às doenças emergentes. Desse modo, é fundamental que, para que a gente entre no esforço mundial de evitar uma nova pandemia, a gente comece a olhar efetivamente para o que circula na natureza. E até antes da pandemia de Covid-19, eu me lembro de participar de discussões internacionais sobre isso, enfim, o que olhar? Aí a gente conseguia mapear, vamos olhar a espécie tal, vamos olhar a matriz tal, vamos buscar esses e esses vírus. E talvez a gente esteja num momento mais desesperado, onde efetivamente a gente, por exemplo, precisa, a meu ver, explorar a virosfera e do que cair na nossa frente, porque a gente fica surpreso com o que aparece. Eu vou mostrar para vocês nos resultados que a gente precisa estar basicamente atento a tudo, o que é cansativo, mas é bastante interessante também. Então, contando um pouquinho para vocês da história, como nasceu o INCT-1. O INCT-1, ele é filho de ele é um filho pequenininho de duas redes muito grandes, e uma delas eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ainda estar coordenando. Ela se encerra em setembro, não é? E uniu muitos virologistas brasileiros, os grandes grupos estavam aqui representados, não é? E eu acho que o grande resultado da Corona Ômica é que a gente descobriu que dava para trabalhar em rede, dava para trabalhar junto muito bem, não é? E acho que isso é talvez o maior legado, não? Acho que um legado de colaboração muito grande. Paralela a essa rede, né, uma iniciativa, como se sabe, do MCTI, a gente tinha a rede Previr também, né, coordenada pelo professor Dorigon, pela professora Clarice Arnes, pela Helena Lage, e que a gente também colaborou bastante, e também foi outra rede, essa daqui já não voltada para as doenças em seres humanos, justamente para eventuais vírus com potencial zoonótico circulando na fauna brasileira. Quando veio a chamada do INCT, um grupo mais reduzido dessa rede, né, resolveu pensar, vamos trabalhar um pouquinho juntos aí, ver o que a gente pode fazer em uma escala menor, mas consorciando essas ideias e justamente entrando nesse esforço de monitoramento de vírus na fauna, de vírus em animais domésticos, que também era algo que estava um pouco fora do radar, né, nessas ideias originais, e também de vírus, especialmente vírus emergentes, reemergentes na espécie humana, mas com um cuidado muito especial para aqueles vírus que começam a circular naqueles casos não resolvidos na espécie humana. Então, isso é uma coisa que também nos interessa muito, 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 justamente, né, no sentido de estar na frente dessa ideia, na possibilidade de emergência. Uma das coisas importantes, que para mim foi muito importante na Corona Ômica, e que eu coloco aqui para vocês, é que a nossa ideia não é esgotar o trabalho, porque não teremos recurso nem gente para isso,
não é? Ou de nos tornarmos os principais responsáveis por esse tipo de monitoramento ao longo do tempo, mas compor realmente com outras redes importantes que tem, iniciativas que nós temos na Fiocruz, Ministério da Saúde, outros colegas de outros locais trabalhando muito bem, não é? Mas também prestar suporte e transferir, né, a possibilidade que nós temos na rede, né, emprestar essa capacidade também para outros grupos, né, e trabalharmos de forma colaborativa, mas uma das coisas principais para nós é formar recurso humano. Nós achamos, ou temos uma convicção muito importante, que precisa mais gente esperta nesses assuntos, sabendo trabalhar com isso, e por isso a gente está muito imbuído disso, né, de formar pessoas. A sede está aqui na Fevale, no Rio Grande do Sul, mas a gente também tem no Rio Grande do Sul o grupo da Virologia Veterinária da URGS, professor Canal, professor Matheus Weber. Na USP a gente tem, então, Durigon, Helena Lage, né, em diferentes unidades da USP e suas equipes. Na Unesp a gente tem o João Pessoa, tem a Paula Hall, tem na FAMERP o Maurício Nogueira, né? Na Unicamp nós temos o grupo da Clarice Arnes, no CNPEM está lá o Rafael Elias e a sua equipe, na UFMS nós temos a Leila Uman, e na UFMG a gente trabalha com o Renan Pedra e com o Renato Santana de Aguiar. Então, um time super bacana, que se dá super bem, que aprendeu a trabalhar junto em outros momentos e que a gente resolveu, então, formar esse clube para enfrentar essa situação aí. E temos associação com outros grupos. Um grupo que eu sempre destaco é o grupo do Projeto Vivera, do qual eu e alguns outros também fazemos parte, mas que justamente está olhando a circulação, a possível circulação desses vírus em animais e humanos em um quadrante do país que a gente não olha, mas que não tem gente sediada, mas que é muito importante, que é o ambiente da região norte do país, e a gente tem trabalhado intensamente. Também temos colaboração com a região nordeste, em alguns grupos, e colaborações internacionais, especialmente com o pessoal da Universidade do Texas, em Galveston, né? Com o Charité, em Berlim, e um sponsor, assim, da ideia muito importante inicialmente, que nos deu muita força, né, até do ponto de vista de transferência de expertise, de ideias, foi o pessoal do UK Health Security Agency, né, UK HSA, com quem eu trabalhava bastante na época em que nós estávamos concebendo esse projeto, e que está sempre muito atento, né, e trocando experiência conosco ao longo desse trabalho. O que a gente tem feito? Basicamente, a gente tem formatado nos diferentes grupos protocolos para detecção, não é? Além de protocolos para detecção e monitoramento, por óbvio que a gente também desenvolve ferramentas para continuar encontrando aquilo que a gente encontra em protocolos mais promíscuos, como esse de metagenômica, mas a gente está olhando também a possibilidade de caracterizar, né, o potencial zoonótico desses vírus, de ter um banco desses vírus que a gente vai encontrando, de transferir isso para colegas que estejam trabalhando, por exemplo, na área de vacinas. Em nosso grupo também existe essa intenção de trabalhar na área de vacinas, de desenvolvimento de ferramentas diagnósticas. Enfim, não adianta apenas monitorar, mas tem que também dar resposta, não é? Criar as ferramentas. Mas, basicamente, aqui, por exemplo, então, né, a concepção de ferramentas de estratégias de metagenômica, que sejam capazes, né, como é esse caso aqui desse trabalho do doutorado da Meriane Demoliner, onde a ideia era a gente olhar o viroma da maneira mais completa possível, com o menor viés possível, indo de fagos até vírus efetivamente infectantes de vegetais, de animais, e conseguimos aí uns resultados bem interessantes para abordar essa diversidade. Elegemos aí 2 protocolos que a gente utiliza bastante, particularmente os protocolos 13 e 4 desse artigo. O QR Code pode levar vocês para o artigo, mas eu também fico disponível se precisar, alguém quiser trocar uma ideia e a gente mandar esses protocolos aí prontinhos, a gente pode mandar também. Tá? E o que a gente encontra lá? Tudo que é gênero viral de diferentes espécies, não é? Descrevemos genomas completos, tanto de vírus de fagos circulares, genoma circular,
quanto outros vírus, outros fagos aí presentes em humanos, em animais, no ambiente, vírus de vegetais, usando essa estratégia, não é como esse caso desse vírus de pimentas aqui, e outros fitopatógenos também a gente tem descoberto, e vírus também de animais. A gente tem aplicado essa mesma metodologia para olhar, por exemplo, esse trabalho aqui, que eu trabalho nos trabalhos de doutorado da Juliana Stephanie, aqui, uma orientada minha aqui na Fevale, que fez esse trabalho com uma série de espécies animais aqui da região do Vale dos Sinos. Então, 89 animais ela coletou, 14 espécies diferentes de morcegos a roedores, e a gente achou algumas coisas bem interessantes, tá? Desde de vírus, arbovírus, até anelovírus e outros hits que a gente vai encontrando, mas particularmente na questão de genomas completos, alguns vírus bem interessantes. E nos chamou muito a atenção algo que nós já vínhamos trabalhando, que é a diversidade de vírus que é possível de encontrar em um amigo nosso, né, nós que vivemos em pequenas, grandes e médias cidades, que são os gambás, né, o Didelphis abriventris. A gente, então, encontrou, por exemplo, né, neles, eu vou falar daqui a pouco, o SARS-CoV-2 também, a gente tem esse trabalho publicado. Encontramos um vírus, um chikungunya, os genomas completos desse chikungunya, nesse trabalho, em 2 espécies de roedores. Esse achado está se repetindo agora em uma outra coleta que foi feita posteriormente, também com esse vírus. Ele é muito similar ao ECSA, que circulou em humanos aqui no Rio Grande do Sul ao longo do tempo, mas com algumas assinaturas genômicas um pouco diferenciadas, mostrando, quem sabe, talvez uma possível adaptação, a pelo menos chegar nessas outras espécies. Encontramos aí uns anelovírus, não é, em gato do mato pequeno, né, Leopardus rutulus. A gente encontrou, então, esse torquitenovírus, um torquitenovírus típico de roedores, não é, e aí no suave retal acabamos encontrando, né, provavelmente esse gatinho aí tinha se alimentado de roedores, uma coisa bastante frequente. A gente tem que estar preparado para esse tipo de resultado em metagenômica, e nesse trabalho também outros achados bastante relevantes. Outro trabalho bem legal que ocorreu durante o doutorado da Juliana foi esse trabalho onde nós detectamos SARS-CoV-2 em gambás, aqui vivendo no peridomicílio, aqui na região, né, na região, nas nossas casas, não é? Então, esses animais coletados aqui na região, em diferentes espaços do município de Novo Hamburgo, tanto a zona mais rural, ali mais esverdeada, quanto a zona urbana. E o que nós encontramos? Basicamente, né, genomas completos, de SARS-CoV-2, e de maneira muito interessante, esse SARS-CoV-2 encontrado em diferentes etapas do trabalho, correspondendo às mesmas variantes de SARS-CoV-2 que circulavam de forma contemporânea na população humana, né? Então a gente recolhe tudo isso, traz para o laboratório, um tempo depois vai fazer, e quando vamos ver, é aquele vírus que está lá, praticamente sem mutações, né? Nós imaginamos, inclusive, que ele não deve ter circulado muito, até porque se extinguia, né, essas variantes nos animais, a gente não encontrava depois, e ao longo do tempo as diferentes ondas correspondendo à introdução continuada desse vírus em marsupiais aqui na região. Outro achado desse período, que ainda está em preparação para ser publicado, não é, o próprio Spielbeck da amostra da linhagem Darwin, de H3N2, para outro marsupial, para cuícas aqui na região, tá? Também um genoma completo, com algumas alterações relevantes, particularmente nas PB1 e PB2, né? Nas polimerases do vírus, justamente algumas variações que são muito denotadas na literatura como variações relacionadas à adaptação ao novo hospedeiro. Acabamos encontrando também, fizemos essa detecção aí de um genoma completo em um desses animais. Desse trabalho também, um dos trabalhos finais aí do doutorado da Juliana, que se encerrou agora, é um trabalho que a gente ainda está no forno, digamos assim, sendo preparado, que é sobre um REV4, né, um hepatite E4, que ainda não foi detectado aqui no Brasil, porque já tinha sido detectado hepatite E em capivaras, não é, pelo grupo lá da Adriana Lux, no LUTS, mas aqui nós encontramos não só um REV4,
que é um vírus que, teoricamente, pode ter um potencial zoonótico também, precisa ser investigado, mas um Rev4 bastante divergente daqueles que nós conhecemos em outras espécies. E de forma interessante, esse trabalho está sendo complementado com a cooperação do pessoal da Fiocruz, Pernambuco e do Charité, e a gente já viu que não é um evento isolado. Nós encontramos em mais capivaras, e inclusive sorologia, anticorpos também, além da detecção de vírus em alguns dos animais. E a gente não para, né, que só não quis trazer trabalhos do território nacional inteiro, mas aqui é um trabalho que a gente desenvolveu com a colaboração pessoal lá do Piauí, mostrando, né, um hepacivírus novo, desconhecido até então, não é, em Cavia peré, similar a outros hepacivírus de roedores, não é, mas esse hepacivírus aí em preazinhas lá da região. Claro que a gente também está olhando da possibilidade de encontrar esse vírus em animais de outras regiões do país para entender o que está ocorrendo. Isso é uma coisa bem interessante, a gente às vezes acaba encontrando alguns fenômenos bastante localizados, tá? Então a gente precisa sempre investigar isso. Claro que uma linha também majoritária para nós é olhar a possibilidade de vírus emergentes ou com potencial zoonótico em morcegos, e aí nós encontramos desde vírus muito característicos e encontrados frequentemente em morcegos, como é o caso desses alfa-coronavírus. Então a gente tem encontrado um número importante. Aqui é particularmente relevante o trabalho do Alexandre Cita, que é um aluno de doutorado aqui, que está fazendo esse trabalho, encontrou um número legal aí de genomas de alfa-coronavírus em diferentes espécies aqui, mas também bastante relevante um trabalho que nós está em fase final aí de revisão, é um trabalho sobre um novo merbecovírus, né, um MERS-like, que nós encontramos consistentemente aqui, circulando em mais de uma espécie, na verdade, tá? A gente encontrou no Rio Grande do Sul, mas nós temos uma detecção também em Santa Catarina. Ele é um pouco diferente dos outros merbecovírus já descritos no país, em São Paulo, pelo Luiz Góes, e lá no Nordeste, pelo grupo do Durães Carvalho, né? Então, pelo jeito, a gente tem MERS-like circulando em diferentes espécies e diferentes MERS-like circulando no Brasil, o que mostra, né, como a gente tem que estar atento. Obviamente, são necessários mais estudos para caracterizar o eventual potencial desse vírus de ser um problema, mas é impressionante como ele é consistente, a gente consegue encontrá-lo em mais de um evento. Então, esse trabalho continua, a gente também vai encontrando mais coronavírus diversos ao longo do tempo, e é um trabalho que a gente pretende manter de forma bastante perene, contribuindo com essa ideia de gerar um cenário do que circula em morcegos no Brasil. Outra coisa que a gente tem feito, obviamente, continuamos, né? A gente teve um histórico grande de olhar amostras de água usando questões direcionadas, mas a gente também está usando água aqui na região, agora com metagenômica, para entender também o que circula nas populações, né? Isso está incluído dentro de um trabalho que é da doutoranda da Vitória Malaika, e ela está desenvolvendo esse trabalho, então, e encontrando uns vírus bem legais aí, que nem esses tupanvírus, indivírus, né, vírus que a gente curte muito, são curiosos, mas também outros vírus aí, alguns com potencial de ser problema em algumas espécies. E dentro desse trabalho, a gente também, dessa tese, a gente está abordando a questão dos animais domésticos, especialmente cães e gatos, mas também estamos abertos a olhar outras espécies animais, encontrando alguns vírus, particularmente nesse momento, vírus com importância em saúde animal mesmo, alguns que a gente ainda precisa estudar mais, são bastante curiosos, como é o caso desse rotavírus que nós encontramos em felinos, que a gente vai estudar mais, mas também outros vírus que por vezes nós nem sabemos que está circulando na região, se a gente for só acompanhar o que ocorre de forma no que tange a manifestações clínicas, por exemplo, tal como ocorre em humanos, né? E tentamos contribuir localmente com a questão de vírus que já ocorrem na população. Alguns deles, eu diria que é praticamente na situação aqui do sul do Brasil, ou do mundo, né, uma emergência que nós estamos tendo, né, o vírus respiratório sincicial ganhou grande importância ao longo do tempo, e particularmente durante as enchentes aqui ano passado, a gente viu um surto
bastante importante, e a gente vem acompanhando essa situação, especialmente com crianças internadas, hospitalizadas até 1 ano. A gente tem visto uma grande conexão desses genomas que encontramos com genomas, principalmente aqui da Argentina, tal qual o que a gente encontra em termos de dengue, né? O Rio Grande do Sul tem tido um número de casos elevado para dengue. A gente também, durante as enchentes, curiosamente, ano passado, também encontramos, né, logo após as enchentes, não os grandes surtos de leptospirose, que muitos imaginavam, mas um surto continuado de dengue, circulação de dengue 1, de dengue 2, e a gente também viu, curiosamente, que mesmo dengue, doença transmitida por inseto, né, a gente vê aqui uma semelhança, sim, com os genótipos que circulam no Brasil, mas grande conexão por algumas assinaturas com os genótipos que circulam na Argentina, aqui em Buenos Aires. Tudo que a gente faz tem apoio do CNPq e da FAPERGS, particularmente da CAPES, dentro do nosso INCT, mas muitos outros agentes aí são importantes, particularmente o MCTI. Os Correios têm sido um super parceiro desta e de outras redes, né, no transporte de amostras. A FINEP também é bastante importante para a nossa estrutura de equipamentos, não é? E a essas agências nacionais e internacionais a gente deve muito. Eu fico agora disponível para perguntas. Já vou convidar vocês a curtirem a nossa página do Instagram do INCT, que é o nosso canal de comunicação, digamos assim, mais frequente atualmente, e para que vocês conheçam também não só o trabalho deste polo específico do sul do país, mas outros trabalhos muito legais que têm sido desenvolvidos, a estrutura da rede também, fora do contexto gaúcho aqui, quem está em São Paulo, Minas, etc., lá no Mato Grosso também, para que vocês vejam mais ou menos o que a gente tem feito. Perfeito, professor. Acho que eu fiquei no tempo, né, Danilo? Espero não ter exagerado, desculpa. Foi perfeito, foi perfeito. Pessoal, alguma pergunta? O microfone está liberado, a câmera também, então quem quiser fazer alguma pergunta diretamente para o professor Spilk, pode ficar à vontade. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta para fazer. Professor Spilk, você comentou até que achou anticorpos em algumas espécies que você coletou, né? No seu trabalho, você faz mais a parte genômica, ou você também tenta fazer uma parte de isolamento, tentar fazer um isolamento desses vírus? Porque, assim, muitos desses animais, eles podem pegar esses vírus por alimentação, como você até comentou, que alguns deles se encontram nas fezes, mas será que existe uma viabilidade nesses hospedeiros? Vocês têm um trabalho para verificar isso, ou é simplesmente a parte genômica mesmo? Danilo, assim, isso está desde o princípio da nossa estratégia, está colocado. O que ocorre é que a gente acabou sendo um pouco atropelado pelo volume de resultados, porque aqui eu mostrei para vocês o fragmento, me concentrei naquilo que é o fragmento que o capítulo do Rio Grande do Sul. Vocês imaginem o que a Helena Lage tem produzido, né? Eu não mostrei para vocês o que a gente tem feito, por exemplo, com leões marinhos, com outras questões, né? Com dengue também, outras espécies, para ter uma ideia da dimensão do processo. Então, a gente tem desde o início a ideia de, sim, começar a isolar, montar bancos desses vírus, compartilhar isso com outros grupos para preparação, por exemplo, de ferramentas de detecção mais amplas, com melhor custo-benefício. O pessoal que trabalha com vacinas, na medida em que a gente for determinando tem potencial zoonótico, também já tenha esse material para trabalhar, e de base justamente para fazer isso que tu dizes, né? Tentar ver se a gente, de fato, consegue isolar para ver se aquilo estava viável, de fato, né? Não é só uma amostra né, uma viremia transitória também, a gente entendeu um pouco mais. Não é tão fácil assim, né? Tem algumas questões que realmente a gente quer agora intensificar muito mais isso. Tem alguns bloqueios. Um deles, primeiro, alguns desses agentes a gente não tem muita vontade de cultivar no laboratório se não for um nível de segurança um pouco mais alto, né? Então, por exemplo, os beta, obviamente, a gente tem tudo guardado para em algum momento, né, alguns laboratórios da rede que tem NB3 poder trabalhar aí adiante, no mínimo, né? A gente tem a questão
de alguns vírus que causam dificuldade. Por exemplo, os arbovírus, quando a gente encontra, particularmente quando a gente encontra arbovírus, mesmo vendo que o genoma é relativamente diferente ou sofrendo algum tipo daquilo que a gente poderia teorizar que seria uma adaptação para passagem em outras espécies, normalmente o CT é muito alto, a carga é muito baixa. Então a gente tenta isolamento e nem sempre isso dá certo. Então a gente, além do isolamento, que é absolutamente necessário, fundamental até para comprovar essa questão, a gente tem alguns braços ocorrendo. Um deles, do ponto de vista da genômica, então a gente está bastante interessado em começar a implementar no nosso pipeline possibilidade da gente ver possíveis produtos, né, de RNA mensageiro, alguns sequenciamentos assim que a gente possa fazer algum giro, algum trick aí que a gente possa dizer que havia replicação, pelo menos de maneira indireta. Então é uma das coisas que a gente está pensando para o futuro próximo. A outra coisa que a gente está bastante interessado e temos feito também é também observar no longo prazo essas comunidades onde nós vamos encontrando e fazer esse mapeamento, como eu comentei, né? Por exemplo, ver diferentes comunidades se apresentam anticorpos específicos ou não para aquele vírus que nós encontramos, como é a dinâmica nas idades, fazer um trabalho de base, né? Tentando entender se transmite mais em adultos, em filhotes, enfim. É uma das abordagens que a gente está usando, por exemplo, no trabalho lá das capivaras. Então, abordagens múltiplas que sejam capazes de nos dizer se um vírus de fato circula em uma determinada espécie. Nem sempre é fácil, porque uma das coisas que ocorre também é que, com o ritmo, por vezes, de ocupação de ambientes, isso acontece para nós no caso específico dos gambás, por exemplo, quando a gente retorna a um determinado ponto de coleta, por vezes não existe nem mais aquela estrutura, aquilo que era um sítio virou um condomínio. E aí você já não encontra mais a mesma comunidade de animais que foi deslocada, mas a gente tem feito todas essas abordagens. Sem dúvida, tem duas perguntas que são fundamentais, Danilo, que está circulando, é um vírus que circula naquela espécie ou é um achado fortuito de um genoma? Isso nos importa. E a outra coisa, que é a pergunta de milhões de dólares sempre, é qual é o potencial zoonótico de fato? Vale a pena despender mais esforços e como determinar esse potencial zoonótico, né? Porque a gente aprendeu com SARS-CoV-2 aí, eu sempre brinco. Quando a gente via rankings das espécies que seriam mais suscetíveis ao SARS-CoV-2, não aparecia o veado de cauda branca americano, não aparecia uma série de outras espécies que acabou se revelando importante e relevante. Então, claro que a gente tem de usar estratégias em sílico, mas também a gente precisa ter comprovações que sejam palpáveis no mundo real. Isso não é fácil de fazer. Né? Perfeito. Pode fazer pergunta, professor Zé Luiz. Fernando, parabéns aí pela palestra, muito bonitos os dados, acho que foi super ilustrativa. Inclusive, todo o histórico que você fez foi realmente, assim, muito enriquecedor, eu acho que para todos nós que tivemos a oportunidade de assistir, então, parabéns. A minha pergunta, na verdade, acho que você já até respondeu parte dela, vai dentro do que o Danilo perguntou. Eu fico me perguntando, Fernando, assim, é uma dúvida que eu tenho, porque a gente vê muitos conceitos em livros, caixinhas definidas, e a gente fala, nossa, esse animal aqui, ele é o reservatório desse vírus. Esse outro aqui, ele é um amplificador da natureza. Esse aqui é um dead end. Como que a gente realmente determina isso na vida real perante um cenário desse que você está mostrando, né? Que a coisa é muito maior, esses vírus estão em muito mais lugares do que a gente imagina. Você tem ideia, assim, de um pipeline de coisas que a gente precisa fazer para mostrar, esse animal aqui, ele pode ser um reservatório, esse aqui é um amplificador, esse aqui não. Como você falou bem dentro desse contexto de, né, se realmente está circulando, infectando aquele animal e não uma detecção fortuita. E para expandir além disso para esses conceitos, é uma tarefa muito laboriosa, o que você acha? Eu acho que a gente tem que ler mais o trabalho do Carlos Chagas. Eu acho que a gente precisa lembrar de fazer aquela coisa básica. Se eu encontrei numa região, eu tenho que me perguntar, está circulando nessa espécie, eu encontro um vetor, eu encontro,
anticorpos ou detecção em humanos, encontro em espécies domésticas. Por isso a nossa preocupação de olhar em espécies domésticas. Por que hoje a gente vai olhar vírus em cabra, galinha, cachorro, gato também? Porque qual vai ser a proximidade ou não, né? A gente vem sendo atropelado, né, Zé? Essa história do H5N1 mostra que a gente vai sendo atropelado. Ai, encontrou num cara que trabalhava com bovinos, daí vai olhar, não estou dizendo que também não é genial, maravilha quando dá essa sorte, mas eu acho que hoje tem um ferramental para olhar isso de maneira mais sistêmica. E aí sim, aí em algum momento conseguir definir, claro que é um trabalho de anos, é um trabalho que muitas vezes vai depender de um monte mais de gente, aí sim definir, encontramos, essa espécie até pode ser um reservatório, essa daqui é um dedo de luva e o vírus daqui não sai, essa daqui é onde ele melhor replica sem causar dano, e essa daqui é uma vítima. Eu acho que a gente precisa começar por algum lugar. Acho que basicamente a gente está só começando do que eu mostrei para vocês, né? Mas a gente precisa ficar fazendo esses trabalhos exaustivos. Me interessa muito a comunidade. Comunidade, eu digo comunidade ecológica. Olhar quem são as espécies que convivem nesse ambiente. Me interessa muito, como vocês viram, se eu estou olhando cães e gatos, também olhar a água que entra, a água que sai, olhar os humanos na volta, olhar as outras espécies na volta, com quem eles convivem, porque senão eu acho que se a gente ficar fazendo só a inferência, parece que se trabalha muito nisso, a partir do que nós encontramos nos computadores, né, a gente não vai conseguir coisas tão definidas. Eu acho lindo esses trabalhos que têm sido feitos, vocês têm acompanhado lá, a busca incessante, né, por outros beta-coronavírus circulantes em diferentes espécies de morcegos, e veja, os caras estão no Sudeste Asiático, os caras olham até o repertório de MHC dos bichos, para ver quem está mais impactado, aonde está ocorrendo maior consanguinidade, que talvez esteja permitindo uma atividade viral maior, mesmo para os seus vírus, né. Então, acho que sim, a gente vai ter que evoluir para isso. Obviamente, tudo isso vai depender do quê? Como eu falei, mais gente treinada, continuidade de fomento, de financiamento, que é uma coisa que eu acho bastante desafiadora, possibilidades de expansão. A gente está desenvolvendo um trabalho muito legal, que na verdade é um trabalho que é financiado pelo ITPS, lá com o Elton, lá em Manaus, onde ele, o grupo do Felipe, vários de nós, pessoal do UFMG, Betânia, a Gi, a própria Helena Lage estão juntos, está todo mundo aí nessa turma olhando aquele projeto Vivera. Aquele projeto é um projeto que eu acho que está muito bem desenhado nesse sentido, porque se olha as comunidades originais, o que essas comunidades originais comem, o que as comunidades originais caçam, o que eles criam por um tempo para comer depois, o que vive com eles a vida inteira. E é isso. Agora, tem desafios, né, Zé? Por exemplo, tu sabe muito bem, olhar os vetores, por exemplo, a gente pode a vida inteira, pode estar no meio de um surto de dengue, coletar milhares de mosquitos e achar um hit na metagenômica. Não é fácil, mas a gente não pode se furtar a necessidade de fazer. Essa é a minha visão, e ter a paciência, né? A paciência feminina, gestacional, de saber que nós não sabemos nada ainda, talvez aqui há vários anos, a gente começa, para algum desses vírus, a gente consegue elucidar esse trajeto. Mas obrigado pela pergunta, porque é um negócio que faz a gente pensar mesmo, mas é um pouco a visão que eu tenho. Tá? Muito boa. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Você mostrou todos os vírus que você encontra, vírus que não circulam ou que não circulam nesses animais, mas você encontra muita vírus que não foi descrito ainda. Como que é, na verdade, a caracterização desse material genético que vai aparecer ali no meio? Porque provavelmente tem bastante, né, que não foi descrito em algumas espécies, até em águas que você faz coleta de alimentos. Tem sim, Danilo. Tem desde casos muito característicos, como esse caso desse merbecovírus de morcego, né, que ele é bastante novo, assim, em relação ao histórico, até acontece de verdade, não mostrei aqui porque é algo mais antigo, numa dessas metagenômicas a gente encontrou, por exemplo, um entero, né, um russavírus, que nós não sabíamos que estava ocorrendo na população humana aqui na região, e depois acabamos encontrando em fezes humanas também, está ocorrendo. Então, na metagenômica, na vigilância ambiental mais
promíscua, digamos assim, acabamos encontrando esses genomas. O que é cruel é que, por vezes, a gente encontra genomas belíssimos, novos, que representam, né, um gênero novo, e é um fago. E a gente, como gosta do negócio, não abandona. A Meriane levou um tempão descrevendo aí na tese de doutorado dela dois grupos de fagos interessantíssimos, né? Particularmente um que eu gosto muito até do nome, que é o Gokuchovírus, né? Uma linhagem inteira diferente ela acabou encontrando lá dentro, porque a gente olha aquilo lá. Por isso que eu entendo colegas que, quando olham a parte de fago da metagenômica, botam fora, porque a gente, se for olhar, se apaixona e acaba levando anos, às vezes, para conseguir fechar, mas acha coisas... O que é fascinante é que acha coisas completamente novas, sim, e eu acho que isso a gente tem que achar, né? Se a gente só procurar o que nós conhecemos, não encontraremos o que vem pela frente, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. É desafiador, do ponto de vista computacional, do ponto de vista humano, é cansativo, né? Mas é um aprendizado. Esse pessoal que trabalha com isso, quando vai fazer genômica de dengue direcionado, por exemplo, montar genoma, eles fazem com o pé nas costas, assistindo a novela, não tem problema nenhum, coisa fica muito fácil. Perfeito. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sei que dentro da rede, uma das coisas que vocês estão fazendo, que eu acho que é super fascinante também, é a questão de produzir, gerar células, imortalizar células desses animais, como até uma ferramenta de isolamento desses vírus. Você tem atuado nisso também? Mais o núcleo do Durigon tem trabalhado, né? Tem outros grupos trabalhando. O grupo aqui da URGS, na Cláudia Franco, desenvolveu umas células super legais de trabalho, umas células de morcego. Eu acho que elas são fundamentais. Agora, eu te diria, Zé, que eu acho isso absolutamente determinante, sei que vocês também andaram trabalhando com isso, acho isso absolutamente determinante, mas eu sempre digo assim, a gente precisa ainda mais células. Porque, olha só, aí a gente acha lá um vírus de hepatite em morcego. Uhum. Eu tenho que ter um rol que me permita estudar, né, se a replicação vai ser tão melhor ou não, começar a fazer inferências sobre né, a patogenia, né, a dinâmica desse vírus. Então, isso é que é um caminho que eu acho fascinante, mas é um caminho que tem que entrar. Porque como eu tenho comentado, né, a coisa de uns 20 e poucos anos atrás, a gente estava suspeitando um caso em bovinos de uma doença, né, reprodutiva que tem a ver com um vírus de bovinos chamado BOHV4, né, vírus bovino tipo 4. Me lembro de um paper que chegou à nossa mão que era assim: BOHV4 cresce em células humanas, então ele tem potencial zoonótico, era o título do paper. E isso eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, então, coitado do macaco verde africano, né, esse aí... Vai ser infectado por tudo, né? MDCK, né? Pobre dos cachorros, foram ter gripe, não tem 10 anos ainda, ou 12 anos por aí. Mas a gente cresce gripe em MDCK há muitos anos. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho uma linha fascinante, importante, que entra, eu acho, dentro de um dos extratos dessa história da análise potencial zoonótico, mas eu acho que a gente entra num caminho, que nem os fagos lá, entra num caminho que precisa ir adiante. Temos que ter muito mais tecnologia em animais também, né? Eu acho que por isso que eu tenho defendido, né, muito essa ideia de a gente ter aí o trabalho do Rafael Elias no CNPEM e tal, a ideia do NB4, lá do ROC. A gente precisa criar. Vejam o que nós estamos passando agora. E se explodisse um negócio violento aí no mundo nesse momento, com esses embargos e situações aí, como é que a gente ia fazer? Então, a gente tem que ter em vários países do mundo essa possibilidade também de caracterizar, por exemplo, a patogenia em primatas, né, ou não, poder evoluir, né, estudar terapêutica também, né. O nosso relatório da rede é belíssimo, a gente fez um relatório de 1 ano, e um dos trabalhos que tinha era justamente uma busca para um vírus emergente aí específico, o pessoal do CNPEM estava trabalhando já das moléculas para conseguir tratar esse treco. Então, acho que é isso. É isso que não é, e como eu digo, não é só o nosso grupo que vai fazer, mas a gente tem que ter a possibilidade também de isolar, também de passar adiante para outras pessoas estudarem. Perfeito. Ô, Fernando, você vai na SBV? Eu não vou na SBV, porque uma das coisas mais legais do mundo é ter amigos, e eu tenho um grande amigo, querido amigo,
chamado Fernando Gonzalez, que é o editor da Infection Genetics and Immunity. E eles promovem aquele simpósio anual ou bianual da MIGID, e eles vão fazer isso, o Microbiology Emerging in Infectious Disease, né? Desculpa. E eles vão fazer na Índia, e praticamente bate as datas. Que pena. O SBV, lamentavelmente, mas eu não vou perder a oportunidade de ir para lá. Então, se nada der errado, eu, infelizmente, esse ano novamente vou perder, né? Eu perdi há 2 anos atrás, foi uma pena, mas também foi uma chance super legal de um congresso fora. E se alguma coisa der de tilt, eu vou lá, vou para Minas, sim. Mas por enquanto eu vou estar fora. Mas seria um prazer ver todos vocês, mas vai ficar para a próxima. Eu ia chamar a molecada para ir para o coquetel, que é um lugar bom para conversar com o Spilk, mas então vai ser para o próximo. Mas fiquem à vontade para entrar em contato, todos vocês aí têm o WhatsApp, tem e-mail, tá? Se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, passar adiante, seja vírus, protocolo, planilha, o que vocês quiserem, a gente está sempre aberto, você sabe. Perfeito. Perfeito, então, professor Spilk, muito obrigado pela presença aqui no Viroclube. As portas, como eu falei, estão abertas. Se quiser voltar, dar outra palestra para a gente, vai ser um prazer, tá? E pessoal, essa palestra vai ficar no YouTube, então, a partir de amanhã ela já está no YouTube. Quem quiser rever a palestra, pegar os QR Codes, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado novamente, professor, e obrigado a todos pela participação. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver se ano que vem, com mais resultados aí do ano, a gente repete aí para mostrar as loucuras para vocês. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.